Oi pessoal, tudo bem? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Sheila, eu sou pedagoga e astróloga e criei esse canal para compartilhar com vocês conteúdos de astrologia com foco na leitura do mapa astral infantil. Hoje eu vim falar para vocês sobre os 4 elementos no mapa astral da criança. Os 4 elementos são fogo, terra, ar e água. Os elementos, eles se manifestam com muita força na infância, então essa análise é muito importante. No zodíaco, temos 12 signos e existe uma divisão desses signos por elemento. Então, os signos do elemento fogo são Áries, Leão, Sagitário. Os signos do elemento terra são Touro, Virgem e Capricórnio. Os signos do elemento ar são Gêmeos, Libra e Aquário. E os signos do elemento água são Câncer, Escorpião e Peixes. Nesse tipo de análise, para saber se existe algum elemento em excesso, algum elemento que esteja em falta, obviamente, se existe um elemento em excesso, algum outro elemento vai estar em falta. Ou se eles estão em equilíbrio, é realizado um cálculo. Nesse caso, a cada planeta, né, a cada astro é atribuído uma pontuação. E aí nós vamos calcular de acordo com a posição desses planetas. Se esses planetas estão em signos de fogo, em signos de terra, em signos de ar ou em signo de água. Quais são esses planetas que estão nesses signos e quanto vale cada um desses planetas, porque cada um deles tem uma pontuação. E aí, somando, a gente vai chegar num resultado. Bom, e para fazer o cálculo é o seguinte: o Sol, a Lua, o ascendente valem 3 pontos. Marte, Vênus, Mercúrio valem 2 pontos cada um. Então, vou ver aonde que estão esses planetas no meu mapa, em signos do elemento fogo, terra, ar ou água, e atribuir esses 2 pontos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a Vênus em Áries, que é elemento fogo, 2 pontos para o elemento fogo. Vocês podem fazer uma listinha, colocar fogo, terra, ar e água e colocar a pontuação de cada um desses planetas de acordo com o signo, né, com o elemento dos signos que eles estão. Saturno, Plutão, Urano e Netuno valem 1 ponto cada um desses planetas. Então, a mesma coisa, identificar onde que estão esses planetas no mapa, em qual signo, de qual elemento é esse signo e atribuir 1 ponto. A soma total deve dar 24, tá? A soma total de todos os planetas aí nos elementos deve dar 24. E qual o parâmetro, então, para saber se o elemento está em excesso, em falta ou em equilíbrio? Se na hora de somar os pontos, por exemplo, dos planetas que estão no elemento fogo, o resultado for acima de 8, esse planeta ele está em excesso. Um elemento que some menos de 4 pontos, ele está em falta. E o elemento que some entre 4 e 8 pontos, ele está em equilíbrio. O que acontece se no mapa astral da criança existe uma predominância do elemento fogo? Essa criança, ela é ativa, dinâmica, agitada, enérgica, precisa de muito espaço físico, amplitude, pouca roupa, né? Uma criança que tem predominância do elemento fogo. Essa criança precisa de movimento, de brincadeiras ativas e fisicamente desgastantes. Então, a gente precisa cansar essa criança com as brincadeiras. É uma criança que gosta de espaços abertos e claros e não gosta de contenção e inércia. Então, essa criança ela requer do adulto muita disposição física. Ela demanda do adulto muito preparo físico, brincadeiras com velocidade e muita adrenalina. É uma criança mais competitiva, independente e precisa de adultos com muito fôlego para cuidar dela. São crianças espontâneas, extrovertidas e corajosas e vão se ligar aos membros da família que tenham mais energia e fôlego para acompanhar o seu ritmo e para brincar com elas como se fosse criança. E o que acontece se existe uma carência, uma falta do elemento fogo? Nesse caso, pode haver muito medo, falta de coragem, desistem facilmente dos desafios.
essa carência ela precisa ser compensada com estímulos, incentivos, ambientes alegres, cores vivas, coisas que despertem, que ativem o ânimo dessa criança. E é muito importante que os adultos, né, os pais, os adultos que estão com essa criança, criem um ambiente de segurança para que essa criança possa desenvolver a coragem. E o que acontece se no mapa astral infantil existe uma predominância do elemento terra? Essa criança tem uma necessidade especial de estabilidade, constância, previsibilidade, segurança e concretude. É uma criança que tem grande receptividade ao contato físico, porque é uma criança muito sensorial, tem os sentidos muito apurados. Para essa criança é muito interessante brinquedos com variedade de cores, formas, tamanhos, materiais, por ser uma criança muito sensorial. Para essas crianças, as explicações devem ser práticas, concretas e aplicáveis. Elas vão se ligar aos membros da família que sejam mais estáveis, permanentes, presentes e eficientes. Elas vão se ligar às pessoas com as quais elas se sintam seguras. Essas crianças elas gostam muito do contato com a terra, com a natureza, tem esse apelo muito grande. É uma criança muito atraída pelos sentidos, então a apresentação da comida é importante, o cheiro, o sabor, muito ligada aos sentidos. É uma criança que respeita e valoriza muito as necessidades do corpo. Elas precisam ter as necessidades do corpo atendidas em primeiro lugar. Então, estar bem alimentada, uma roupa confortável, comer bem, dormir bem, estar limpa, de banho tomado. É uma criança que se preocupa muito com o bem-estar do corpo, do físico. Quando a criança tem excesso do elemento terra, o corpo para ela é um instrumento de percepção. Para essa criança é muito importante a constância de ritmo e a regularidade de lugares e horários. São estáveis e costumam manter as reações, o humor e o comportamento por um tempo maior. São crianças mais previsíveis e que podem inclusive estabilizar a família. É aquela criança que tem prazer e habilidade em realizar e completar as tarefas. Então é aquela criança que de repente você pode pedir ela para fazer alguma coisa, claro, que esteja de acordo com a idade dela, né, com a capacidade dela, mas ajudar em casa de alguma maneira, com alguma atividade doméstica principalmente. E o que acontece se no mapa astral infantil existe a carência do elemento terra, né? Se no mapa tem falta de elemento terra. Essa criança, ela deve ser estimulada a desenvolver os sentidos, a desenvolver a percepção de espaço, a sentir, respeitar e responder às necessidades do corpo, às sensações. Na falta do elemento terra, a criança ela ignora as necessidades do corpo. Para a criança que tem pouca terra, o corpo não interessa. E ele, inclusive, atrapalha as brincadeiras, as necessidades do corpo. Porque, por exemplo, se ela tá brincando e aí dá sede, ela tem que parar para ir beber água, né? Ou, às vezes ela nem para de brincar, ela ignora. Ou dá vontade de fazer xixi, ela quer continuar brincando, então não vai no banheiro fazer o xixi. Então, o corpo não interessa, ela tende a ignorar as necessidades do corpo e ainda perceber o corpo como se ele atrapalhasse as brincadeiras. É preciso despertar nelas o gosto pelo contato físico, pelo toque. E é importante adotar com essa criança uma rotina de previsibilidade, regularidade e estabilidade. E o que acontece se no mapa astral infantil existe uma predominância do elemento ar? Essa criança é uma criança esperta, inteligente, antenada, presta atenção em tudo o que acontece ao seu redor e aprende as coisas com muita facilidade. É uma criança que tem habilidade para abstração, conceituação e tem uma facilidade de fazer conexões entre as ideias e os assuntos.
Porque, por exemplo, crianças com predominância do elemento terra, com o elemento terra em excesso, elas não têm tanta facilidade de fazer essas conexões. Elas não têm tanta facilidade de fazer essa associação de ideias. As crianças com predominância terra e as crianças com predominância ar, sim, têm essa facilidade de fazer associação entre as ideias, de fazer conexões, de compreender mais, né, as ideias abstratas, conceituais. Então, essa criança com predominância ar é uma criança sociável, comunicativa, extrovertida, curiosa e ela se expressa bem verbalmente. Elas gostam e precisam de atividades sociais que gerem interação e contato. Se essa criança fica isolada, sem interação, sem contato com outras pessoas, ela não é uma criança produtiva. É uma criança que gosta de atividades mentalmente inteligentes. Teatro, cinema, livros, histórias. É uma criança que precisa circular para se nutrir de informações e estilos, mesmo que seja fazendo pequenos trajetos, ela precisa circular. Essa criança costuma dar um grande salto de desenvolvimento e se destacar muito a partir do momento que ela começa a falar. E também quando ela entra no estágio de socialização com outras crianças. Por exemplo, quando ela vai para a escolinha, começa a frequentar, né, a escola, ela também dá um salto no desenvolvimento. Essa criança ela tem que frequentar a escola, a praça, o parque, o clube, ou seja, os adultos, os pais, eles devem ampliar o círculo dessa criança, o círculo de contatos, os lugares que essa criança frequenta. Esses adultos eles devem saciar a necessidade dessa criança de contato e interação. Então, sempre procurar aumentar o seu círculo aí de contatos e de interações. Essa criança vai se ligar aos membros da família que conversem com ela, que leiam para ela, que contem histórias, que além de contar histórias, né, ler histórias, também escutem as histórias delas, aquela pessoa que vai levar ela para passear, então elas vão se ligar àquela pessoa da família, aquele membro que é o mais sociável da família, o mais sociável, mais comunicativo. Essa criança gosta muito do contato verbal, então é uma criança que você pode conversar com ela bastante desde cedo, desde assim bem pequena. E é uma criança que prefere mais jogos mentais do que físicos. E o que acontece se no mapa astral da criança existe uma carência do elemento ar? Para compensar essa falta do elemento ar, essa criança ela deve receber estímulos mentais. Então é importante explicar tudo para essa criança, para ela ativar esse mecanismo mental e para ela aprender a fazer associações. Então, para ativar o mecanismo mental, verbal, associativo, para ampliar o vocabulário dessa criança. Então, sempre passar para ela o máximo de informações possíveis. Por exemplo, quando for sair com essa criança, fala para onde que está indo, quanto tempo demora para chegar nesse lugar, todas as informações possíveis que envolvam esse trajeto. É muito interessante também pedir para essa criança recontar as histórias com as suas próprias palavras. Então, conta uma história para ela, depois pede para ela recontar com as próprias palavras, né? Para estimular o mecanismo mental, verbal, associativo. Pode também guiar essa criança quando ela for recontar a história, fazendo perguntas. Então é importante não deixar essa criança isolada e fornecer para ela o máximo de informações possíveis. E também atribuir a essa criança tarefas como atender o telefone, passar alguma informação, dar recados, porque isso vai criando o desembaraço da linguagem nessa criança. Então, para essa criança que tem a falta do elemento ar, é importante aumentar a massa de dados dessa criança, colocar ela em cursos, ensinar ela a fazer as coisas. Ela é uma criança que precisa aprender a aprender. E para concluir, o que acontece se a criança tem uma predominância ou uma falta do elemento água, né? Vou falar primeiro a predominância e depois a falta. Se ela tem uma predominância do elemento água, essa criança ela é mais sensível, ela é mais vulnerável, é uma criança que tem imaginação fértil, uma criança muito impressionável, é uma criança mais dependente, mais emotiva e que requer mais cuidados emocionais, requer mais envolvimento emocional.
é uma criança que se ressente muito de rupturas, afastamento, frieza, ausências e distâncias. É uma criança muito empática, que sente o que os outros estão sentindo, né? Que absorve e sente o que os outros estão sentindo. Então, o ambiente dessa criança deve ser o mais limpo possível energeticamente falando, porque ela absorve tudo. É uma criança muito permeável. E as pessoas envolvidas com essa criança devem ter uma boa qualidade emocional. Devem ser pessoas afetuosas e capazes de perceber o estado e as necessidades emocionais dessa criança. Essa criança ela é um sinalizador, porque ela contrai as emoções e o estado de espírito de quem está perto dela. Então, se essa criança ela não está bem fisicamente ou emocionalmente, pode ser que ela esteja sinalizando, né, um desajuste, um desequilíbrio nas pessoas que estão ali perto dela ou no ambiente também que ela está. Então, essa criança ela vai se vincular a quem é próxima dela emocionalmente. É uma criança que ela precisa de mais acolhimento e proteção e pode ser uma criança mais insegura e ciumenta. Essa criança sempre responderá melhor condutas afetivas e por quem ela tem afeto. Né? Sempre vai responder melhor aquelas pessoas que são receptivas a ela. Então, o trato com essa criança pressupõe entrega, presença, né? Estar 100% ali. E são crianças que gostam muito de água. A água para essas crianças tem um poder curativo. Então elas adoram água, água da piscina, do banho, da banheira. E por fim, o que acontece se no mapa astral infantil existe a carência do elemento água? Essa carência ela deve ser compensada pelo próprio elemento água, porque a água ela acalma essa criança, ela relaxa essa criança, mesmo que a princípio essa criança que tenha carência de água não goste muito, né? A princípio ela rejeite um pouco, depois, né, de um tempo, de um primeiro momento, essa água vai fazer bem para a criança, porque essa água ela vai acalmar a criança, vai deixar ela relaxada. Então essa é uma das formas de compensar a falta do elemento água também. Nessa criança deve-se estimular a sensibilidade e o vínculo com os próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros. Para essa criança, as emoções elas devem ser naturalizadas e devem ser demonstradas. É muito importante que os pais, os adultos aí que convivem com essa criança, expressem as emoções, naturalizem as emoções, porque a tendência, por ter carência do elemento água, é que essa criança ela tem uma percepção de que as emoções elas são negativas, elas atrapalham. Então é muito importante estimular na criança essa questão da conexão com os sentimentos e também a expressar as suas emoções. E por isso é muito importante que os adultos demonstrem as próprias emoções para que essas crianças tenham esse registro, para que elas tenham esse espelho. É necessário para essa criança introduzir um repertório emocional, fazer para essa criança as coisas com qualidade de entrega, no 100%. Sempre que estiver passando um tempo com essa criança, estar ali 100%, totalmente presente. Geralmente, quem tem pouca água no mapa astral se sente sufocado muito facilmente. Então, é importante levar isso em consideração e se aproximar aos poucos dessa criança, para que dessa forma essa criança possa se habituar ao vínculo, à intimidade e para que ela perceba que isso não atrapalha, que isso não atrapalha, que isso não prende. Então, ir aos poucos com essa criança, para ela não se sentir sufocada. Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje sobre os elementos do mapa astral. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber aí as notificações dos próximos vídeos. E é isso. Tchau!